Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância, e hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal na nossa aula. Nós vamos fazer uma revisão e uma correção textual. Você sabe ou você tem o hábito de fazer a correção e a revisão dos seus textos? Corrigir e revisar textos é muito importante porque todo mundo comete erros quando está escrevendo, inclusive nós, professores. Às vezes a gente esquece uma letrinha, né? Pula uma palavrinha, ou esquece uma vírgula, um ponto. Isso é normal, porque às vezes o nosso pensamento está mais acelerado do que o nosso dedo na hora de escrever. E não tem problema. O importante é que depois que a gente escreve o nosso texto, depois que nós terminamos de redigir o texto, nós precisamos voltar e fazer uma releitura, uma revisão, vendo aquilo que não está muito legal, se tem uma palavrinha faltando, se tem uma letra que ficou faltando. E hoje eu trouxe um texto de um amigo meu, professor Felipe, lá da Escola Shalom. O professor Felipe trabalha com a turma de quarto ano e eles estavam fazendo um trabalho com as fábulas e ele me mandou a escrita das fábulas que os alunos fizeram na sala de aula. Eu peguei os textos dos alunos do professor Felipe e nós vamos fazer a correção desses textos durante essas aulas, para ver como é que a gente faz uma revisão, para aprender na prática como é que nós revisamos um texto, como é que nós corrigimos um texto, porque você mesmo pode revisar o seu texto e fazer o seu texto ficar muito melhor, não é? É para isso que serve a revisão. E aí eu coloquei aqui no nosso desafio, olha só, você tem o hábito de corrigir os seus textos? Vamos treinar uma correção, uma revisão e uma correção textual? Veja bem, o texto que nós vamos trabalhar é esse texto aqui, A Lebre e a Tartaruga, que foi escrito por um aluno do professor Felipe, lá da Escola Shalom. Não coloquei o nome do aluno aqui, porque o que pode acontecer? Às vezes o aluno pode não gostar, né? Ah, professora, a senhora usou meu texto. Então, eu coloquei só o texto, sem o nome do aluno. E agora, nós vamos fazer a leitura desse texto. Leiam junto comigo aqui. Olha só. A lebre e a tartaruga. Opa, peraí que o texto passou. Deixa a professora voltar aqui. A lebre apostou uma corrida com todos os animais, todos desistiram, menos a tartaruga, que continuou, e a lebre correu muito, e quando ela viu que a tartaruga estava bem longe, ela dormiu tanto, que a tartaruga chegou e pôs um cobertor, ela dormiu mais e a tartaruga ganhou a corrida. Bom, primeiro eu quero dar os parabéns porque esse aluno conseguiu contar a história do jeito que ela acontece, não é? Contou a história da lebre e da tartaruga, que é uma fábula, e uma letrinha bonitinha, pequenininha, já está conseguindo obedecer algumas margens, mas a professora vai corrigir mostrando algumas coisas que podem melhorar nesse texto. Primeira coisa, eu quero dar os parabéns porque ele fez o título e começou o título com letra maiúscula, muito bem. O título centralizado no meio da linha. Ele fez uma coisa muito importante, ele deu aqui o espaço do parágrafo, ó, que a professora observa que tem muito aluno que esquece. Então, esse espacinho aqui, a professora colocou um P, é o espaço do parágrafo, que toda vez que a gente vai começar um texto, precisa ter. Começou com letra maiúscula, muito bem. E aí ele falou assim, a lebre apostou uma corrida com todos os animais. Uma coisa que a professora quer chamar a atenção é que às vezes a gente vai escrevendo e deixa a letrinha subir. Olha só aqui onde a letrinha ficou fora da linha. Letrinha não tem asa, ela não sabe voar. Então, a letrinha precisa ficar encostada na linha, porque se a gente começa a subir, fica parecendo que a letrinha está querendo pegar voo, não é? Então, presta atenção. A gente não faz essa letrinha subindo. Tenta sempre escrever em cima da linha. E aí vem, com todos os animais. Normalmente, esse espaço aqui, ó, é a gramagem. Nós temos essa linha para chegar até ela, nem para passar e nem para deixar espaço sobrando. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses espacinhos que ficam sobrando, porque senão o nosso texto fica desorganizado. E aí ele fala, com todos os animais. Todos desistiram, menos a tartaruga. Quando a gente faz essa afirmação, a lebre apostou uma corrida com todos os animais. Ponto.
todos desistiram, menos a tartaruga. Então, aqui eu preciso de um ponto final, porque eu fiz uma afirmação e comecei outra afirmação. E aí eu vou fazer uma letrinha maiúscula bem aqui, ó. Todos desistiram, menos a tartaruga, que continuou. E aqui tem um errinho de ortografia. Na língua portuguesa, quando a gente tem um verbo, uma ação que aconteceu no passado, ela não termina em L, ó. Continuou é com U no final, tá? Continuou. E a lebre correu muito. Bom, a lebre continuou. A tartaruga continuou. E a lebre correu muito. O aluno colocou aqui um monte de U para dizer que ela correu muito mesmo, né? A gente até pode fazer isso, mas não tem necessidade, tá bom? De ficar repetindo, porque fica parecendo que a pessoa escreveu errado. Eu entendi que é porque o aluno queria dizer que a lebre correu demais a conta. Por isso ele repetiu esse monte de U. E quando ela viu, aí sobrou um espacinho aqui de novo que a gente tem que tomar cuidado com ele. É só chegar a letrinha um pouquinho para frente. E quando ela viu que a tartaruga estava bem longe, ela dormiu tanto que a tartaruga chegou e pôs um cobertor. Então, quando a gente fala assim, ó, quando ela viu que a tartaruga estava bem longe, ela dormiu tanto que a tartaruga chegou. Então, a gente pode colocar aqui, ó, uma vírgula, né? Ou então, a gente poderia tirar esse ela para não ficar repetindo ela, porque quando a gente repete ela, o nosso texto fica cansativo. Então, vamos ler, ó. Como é que ficou? Quando ela viu que a tartaruga estava bem longe, dormiu tanto que a tartaruga chegou. Viram que a gente não precisa desse ela repetido aqui? Que a tartaruga chegou e pois. Esse pois não é essa palavrinha aqui, ó. Esse pois que o aluno queria falar é o pois de colocar, né? É assim, ó, e pôs, né? E pôs um cobertor. Mas, no lugar desse pôs, a professora prefere que vocês usem a palavrinha colocou. Então, poderia colocar assim, ó, e colocou, lá no lugar do pôs, e colocou um cobertor. Aí, foi sobre a lebre, não foi? Então, ficou faltando aqui, ó, e colocou um cobertor sobre quem? Sobre a lebre, não é? Porque senão a gente não vai entender onde que a tartaruga colocou esse cobertor. Então, ele poderia colocar sobre a lebre. Para a gente entender de quem que ele estava falando, que às vezes fica confuso. Se eu falo assim, a tartaruga pôs um cobertor, você vai falar, pôs aonde? Pôs em quê? Então, a tartaruga pôs um cobertor sobre a lebre, eu colocou um cobertor sobre a lebre. Aí, eu coloco um ponto final, porque eu vou começar outra afirmação. Ela dormiu tanto, aí tem que ser com letra maiúscula, porque eu coloquei ponto final, né? Ela dormiu mais. E aqui, ó, teve um probleminha, porque ele juntou a palavra dormiu com a palavra mais, e o mais com o e. As palavrinhas não podem ficar de mão dada, senão a gente lê tudo junto, ó. Ela dormiu mais e. Fica estranho, não fica? Então, ó, ela dormiu mais e a tartaruga ganhou a corrida. E aí ele fez aqui uma carinha que eu achei muito bonitinho. Mas a gente tem que terminar o nosso texto com um ponto final. Então, o professor vai com um ponto final e vou deixar a carinha que ele fez aqui. Bom, o texto ficou muito bom. Teve alguns errinhos que nós fizemos a correção. E que você, quando for ler o seu texto, você pode lembrar, será que aqui eu ponho um ponto, eu tiro esse ela, o que que eu vou fazer? Então, assim, a gente faz uma revisão e uma correção textual. Espero que você tenha gostado, espero que você use aí para aprender um pouco mais. E eu quero agradecer o professor Felipe e a turminha lá da Escola Shalom. E eu vou corrigir outros textos dessa turma e eu aguardo vocês, tá bom? Até lá!